você que gosta de música, você que gosta de ensinar, pensa, gosta de música e gosta de ensinar. Que tal ensinar música? Aqui eu torno você um professor de musicalização de sucesso, de destaque. É isso pra você? Que legal, você tá aqui no lugar certo. Então você que já é professor de música, você que é professor de arte, contador de história, ou se você é um pai interessado em musicalizar o seu próprio filho, que legal que você tá aqui, porque aqui a gente faz conteúdo justamente para isso, para tornar você um educador musical, um professor de musicalização de destaque, de sucesso, de referência, tá? Se você tá acabando de chegar aqui e não me conhece, deixa eu me apresentar, gente. Eu sou a Dianine Dias, professora de música, fiz as contas, tá? Há mais de 20 anos, ou seja, né? O tempo tá passando para todo mundo. Sou formadora de professores de musicalização e criadora do método Música da Di. E na aula de hoje é um Planejando com a Di, a gente vai falar sobre planejamento, mas hoje eu trouxe o seguinte tema dentro desse grande tema, que é como usar as datas comemorativas nas aulas de musicalização. Será que existe uma conexão entre isso, data comemorativa e aula de musicalização? Será que tem como usar isso a nosso favor? Será que atrapalha? Como é que isso funciona dentro da escola, na escola do ensino básico, regular, ou onde eu atuo? Como é que funciona isso, Di? Tem como eu usar isso de uma forma bacana, que vai trazer resultados? Bom, se você tem essas dúvidas, você vai tirar todas elas hoje, então fica comigo aqui até o final. Então, Di, como é que eu vou usar as datas comemorativas nas aulas de musicalização? Esse é um tema que gera uma certa polêmica, principalmente no mundo acadêmico. Quando você vai falar com o pessoal, né, que tá lá na faculdade, nas universidades, né, estão estudando licenciatura ou bacharelado, mas mais o pessoal da licenciatura mesmo, quando fala esse negócio de data comemorativa com aula de musicalização, gera um certo desconforto, uma certa polêmica. Por que gera essa polêmica, né? Por que se discutem sobre isso? Porque quando as datas comemorativas são usadas na escola, dependendo da forma como a gente usa, acontece alguns equívocos, tá? Alguns equívocos da nossa prática como musicalizador ou como educador musical. E hoje nós vamos falar como a gente consegue trabalhar isso de uma forma que não fique extremamente apenas para sanar a necessidade da data comemorativa, mas que também eu consiga trabalhar, ensinar, que os meus alunos, acima de tudo, possam aprender os elementos musicais e que eu possa ter essas duas necessidades atendidas ao mesmo tempo. E por que é importante de trazer esse tema aqui? Por que isso é importante? A nível de direcionamento. Eu quero que você tenha um direcionamento. Quando você consegue trabalhar esse tema de uma forma que vai te ajudar, que vai trabalhar com você de mão dadas ao seu favor, você consegue ter resultados. E resultados maravilhosos, até com nível de planejamento, com o objetivo das suas aulas, e você consegue ter uma melhor maneira de conduzir essas práticas, tá? Usando essas datas comemorativas ao seu favor, mas existe uma forma correta de a gente fazer isso, tá bom? Para que você não caia nesses equívocos. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, por mais que ele seja polêmico ou não, eu gosto de falar sobre esse assunto porque esses equívocos eu já vivi, já acertei também, tá? Eu já errei bastante, muito na minha prática como professora de musicalização, mas também já acertei. E eu quero trazer essa oportunidade para você hoje, para você acertar, para você ter esse direcionamento e para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Por isso que é uma grande oportunidade, é um direcionamento, é praticamente uma mentoria essa aula de hoje para você que já trabalha com musicalização, já está atuando na escola, ou você que vai atuar o ano que vem, ou você que está querendo começar a trabalhar com musicalização, porque aqui a gente trabalha sobre isso, né? Eu capacito você que gosta de música e gosta de ensinar a se tornar um educador musical, tá? Um educador musical de sucesso, de referência, de destaque. E deixa eu falar pra vocês, lá atrás, quando eu cometi muitos erros que ainda eu vejo professores cometendo, nem sempre, gente, quando a gente erra, é um resultado ruim o erro, tá? O erro, ele pode trazer pra gente alguns acertos lá na frente. Tudo serve de aprendizado. A gente não aprende errando? Quando você vai tocar um instrumento, a gente não erra primeiro pra depois acertar, a gente não tem que ter o conhecimento do erro pra depois ter o conhecimento do acerto. Então, no processo de aprendizado, ele é assim. E na nossa prática também como educador musical, se você tá começando agora, também
é assim. Você vai cometer erros e é normal. Eu acredito que seja até saudável você errar. Mas não precisa ficar errando o tempo todo, né? Tô aqui para poder direcionar para você. O meu erro lá atrás, depois que eu detectei, que eu descobri, que eu falei assim, não, peraí, isso aqui eu posso fazer de outro jeito. Me trouxe tantos benefícios, mas tantos benefícios que eu vou listar para você aqui, ó. Até fiz uma listinha aqui para não esquecer. Depois que eu tava agindo de uma forma errada, trabalhando de um jeito errado, que só me dava dor de cabeça, que só me dava angústia, só me dava ansiedade. Teve uma vez que eu até fiquei doente psicologicamente por causa disso. Depois que eu consegui acertar, eu tive muitos benefícios. O primeiro, eu comecei a ter mais resultados com as minhas aulas, com os meus alunos, óbvio. Eu me tornei capacitadora de outros professores de musicalização em várias cidades aqui do Brasil, justamente porque eu tive resultados, e aí eu fui convidada para o quê? Replicar esse acerto que eu tive. Que mais? Eu tive coragem, gente, eu tive coragem de tirar do papel as minhas próprias composições. Eu tenho certeza que você aí também, né, compõe, tem uma ideia de uma composição, uma linha melódica, por mais simples que seja, às vezes você não coloca isso, não mostra pra alguém, não canta com seus alunos por vergonha, por achar que é bobo o que você escreveu, ou que não vai funcionar, que não é bonito, mas depois que eu acertei, eu tive coragem, né, de falar assim, não, hoje eu sou compositora, e hoje eu falo pra vocês, eu sou compositora, eu tenho mais de 7 músicas compostas e já tenho ideias pra muitas outras. Por quê? Porque eu tive coragem, né, depois que eu tive esse direcionamento, soube onde acertar, repliquei e eu tive essa possibilidade. Agora eu falo pra vocês, de peito aberto, eu sou compositora, eu tive coragem de colocar as minhas composições. Eu desenvolvi uma metodologia de trabalho própria, lógico, né, com muitas referências, com muito estudo, mas com muitos erros e com muitos acertos, eu consegui montar a minha própria metodologia de ensino de musicalização. Porque a partir dessa metodologia que eu criei, a partir do erro que eu consegui consertar, hoje eu consegui replicar e hoje eu capacito qualquer pessoa que queira, que tenha um conhecimento musical ou que goste de música, a se tornar um educador musical. E eu escrevi a minha própria cantata de Natal e eu criei o meu próprio curso online, que é o Método Música da Dia, onde eu desenvolvi tudo isso. Tá vendo como é importante a gente acertar os nossos erros, a gente ter um direcionamento de onde você está errando? O problema, depois de detectado, ele vira uma solução. Virou uma solução não só para mim, mas virou uma solução que eu estou replicando até para os alunos que são do Método Música da Dia. Esses professores já estão se destacando, estão ocupando até cargos além de professores de música. Eu tenho professora aqui do curso que agora ela é orientadora de artes da escola. Por que tudo isso acontece? Por que tem esse resultado que ele é transformador? Porque dá resultado. Mas olha só, outra coisa também eu quero falar. Se você pensa que, Di, só consegue ter resultado bom quem é professor que já trabalha há muito tempo, que tem muita experiência. Então, eu sei, nossa, vai ser muito difícil pra mim, eu não tenho experiência, né? Você fica lá assim, meio tristinho, né? Não tem experiência. Não faça isso, tá? Não faça isso. Deixa eu te falar, você que é recém-formado, você que não tem muita experiência, ou você que tá fazendo graduação e ainda não se formou, ou você que acha que tem que ser formado, que tem que dominar todos os instrumentos, ou você que já toca na igreja, ou canta na igreja, você já tem conhecimento musical, você já vive da prática. Eu falo pra você que se você quiser, você pode se tornar um professor de musicalização, um educador musical de destaque, de sucesso. Você só precisa ter a metodologia certa e a forma de trabalhar que vai te trazer resultados, tá? Agora, deixa eu falar assim, se você, onde você trabalha, fala assim, Di, que lindo, que maravilhoso, mas lá na minha escola não é muito valorizado isso não, lá não dão muita atenção pra aula de musicalização, é visto só como entretenimento, com uma brincadeira, faz uma brincadeirinha lá, tá? Não vê muito isso, então eu quero até investir mais, só que aí a minha escola não trabalha muito com isso, tal. Não, eles não levam muito a sério o meu trabalho, eu me sinto desvalorizado. Já passou por isso? Eu já passei por isso também. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Como fazer pra ser valorizado no ambiente onde você trabalha? E eu tô falando desse valorizado, te dar atenção, te dar credibilidade no seu trabalho e você ser mais bem remunerado também, sim. Eu tô falando disso também. É quando você entrega resultados. A vida é assim. Se você entrega resultados do seu trabalho, se você é profissional, se você é pontual, se você tem uma estratégia de trabalho, se você tem uma metodologia definida, se você faz bem os seus planejamentos, se você é proativo, se você quer fazer o negócio acontecer, se você não tem preguiça, eu já vi em muitos lugares, se você não é desses, você vai entregar resultado uma hora ou outra e a sua aula de musicalização vai ser vista como algo realmente necessário, que a gente sabe que é. Mas a gente precisa também convencer essas pessoas disso. E como é que a gente convence as pessoas disso, né? Os pais, às vezes até os próprios
próprios alunos, a diretora, a orientadora, quem trabalha com você. Como é que a gente mostra isso? Com resultados. Lembra que eu falei para vocês que essa questão de data comemorativa e aula de musicalização às vezes gera um certo desconforto e pode ser até um pouco polêmico quando é trazido para o meio acadêmico, e como é que isso é trabalhado de uma forma errada, não tem muita consciência pedagógica, que é feito assim meio que para atender uma demanda da escola que às vezes não tem nada a ver com o que você está ensinando. Pois é, eu vou te falar agora, eu vou deixar isso claro para você, tá? Muitos educadores que às vezes não têm clareza de como trabalhar, de como ensinar música, não tem uma metodologia, não tem um direcionamento de como usar essas datas comemorativas e musicalização do jeito correto, aí sim eu já vi muito disso acontecer, que é esse jeito errado, tá? Já aconteceu comigo, eu já vi acontecer com outros e vejo acontecer até hoje. Então acontece o seguinte, olha só, acontece assim, ó. A escola sempre tem uma demanda de festas, né? De comemoração, não é verdade? Você que trabalha na escola, lembra da época que você era aluno também? Sempre tinha o dia da criança, ou o dia dos professores, ou o dia das mães, ou o que mais? Uma data comemorativa que é forte aí, o Natal, não é verdade? A escola, ela tem essas datas, dia da água, dia do meio ambiente, toda escola tem, eu acho que faz parte da escola, isso faz a escola ser viva, né? Semana de ciências, tem os projetos da escola e tem as datas comemorativas, tem também o dia da bandeira, o 7 de setembro, semana do trânsito, tem tudo isso na escola, e é muito legal trabalhar por temas, a gente trabalha muito por temas, e isso é muito bacana. Eu acho que tem que ser assim mesmo, mas como que a gente vincula isso à aula de musicalização? Como é que a gente agrega, né, esses conteúdos sem necessariamente quem trabalha com a música fica refém apenas do que a escola quer que você faça? Você precisa trabalhar junto com a escola precisa trabalhar junto com você, e não você ser apenas um refém do que a escola precisa. O que acontece? O que acontecia comigo lá atrás? Acontecia o seguinte, né? Eu estava trabalhando lá os meus conteúdos de musicalização, estava trabalhando ritmo, estava trabalhando timbre, estava trabalhando o que eu precisava trabalhar com os meus alunos, histórias cantadas, tal. Aí chegava bem assim, professora de música, olha só, vai ter no próximo mês, aí pegava o calendário da escola, né? O calendário escolar, ó, vai ter essa data aqui, que vai ser Dia das Mães, tá? E aí, ó, quero que você apresente uma música para poder fazer a apresentação do Dia das Mães. E é o que a gente vê muito por aí, às vezes nem tem aula de musicalização na escola, mas aí a professora fica maluca, vai lá, forma um coralzinho, coloca uma flor na cabeça das crianças, né? Coloca uma flor lá e coloca a criança para cantar uma música, mamãe, nanani, nananã. E as mamães acham lindo e realmente não fica feio, é bonito, mas o que tem de aprendizado nessa apresentação que as crianças estão apenas cantando uma música para homenagear as mamães? É só uma homenagem. Mas por que isso tem que ficar com o professor de musicalização e por que isso tem que ser visto como um conteúdo musical? Porque foi só uma apresentação, gente. Ah, Di, mas tem a questão da performance, tem a questão do canto, eles estão cantando, eles memorizaram. Sim, ótimo, realmente tem essa questão. E o que foi trabalhado na sala de aula? O que foi desenvolvido? Quais são os elementos musicais? Essas crianças, elas se tornaram mais musicais a partir dessa apresentação estereotipada? É essa questão polêmica que a gente traz para o meio acadêmico que precisa ser discutido para não ficar assim, a aula de musicalização reproduzir apenas as datas comemorativas da escola. Porque aí o professor ensina uma coisa, mas que aí quando ele vai apresentar não tem nada a ver com o que ele estava ensinando, porque ele tem que interromper o que ele estava ensinando para poder atender uma demanda da escola. Como é que tá agora a questão de final de ano, gente? Como é que tá? Vocês vão fazer alguma cantata de Natal, alguma apresentação de Natal? Eu vejo muitos colegas aí na correria, meu Deus do céu, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, eu fico lá caladinha, só observando. E aí tem lá nos grupos assim, alguém tem música de Natal aí, por favor? Ou alguém tem música aí do meio ambiente? Alguém tem música aí pra eu trabalhar a semana do trânsito? Parece que a aula de musicalização, ela fica refém de uma necessidade, de uma data comemorativa, de uma apresentação da escola, e aí a gente não tem uma consciência pedagógica de como essa aula vai sendo construída. A gente vai perdendo o nosso objetivo. E é aqui que mora o perigo, tá? É aqui que mora esse perigo. E como é que a gente resolve essa questão? Como é que arruma tudo isso de você tá falando aí, eu tô passando exatamente por isso. Tá passando por isso? Você já passou por isso alguma vez? Eu já passei. Eu ficava muito chateada, sabe? Porque assim, eu ensinava uma coisa, aí eu tinha que parar o que eu tava ensinando pra poder atender as demandas da escola. Eu ensinava com as crianças lá, cantava música, cantava, repetia, fazia coreografia, apresentava, ficava lindo, recebia muitos elogios, tal, mas aqui dentro eu ficava incomodada porque eu sabia que eu poderia fazer muito mais do que isso, muito mais. Eu queria que as crianças
alunas apresentassem o que elas aprenderam ao longo das aulas, que elas vivenciaram. Eu queria ali que tivesse os conteúdos musicais necessários que foram diluídos ao longo das aulas, que agora eu juntasse tudo e apresentasse. Por mais que fosse um coral, por mais que fosse a coreografia, mas que tivesse vinculado ao que eu estava desenvolvendo. E não era isso que acontecia lá atrás. E eu pensei, nossa, eu preciso resolver isso de uma forma, de uma vez por todas, para eu não ter que passar por isso, tá? Para eu não virar marionete das demandas da escola, mas que eu consiga atender as demandas da escola, que é o lugar onde eu trabalho, mas que eu também desenvolva o meu trabalho como educadora musical. E foi aí que eu pensei, bom, vou usar sim as datas comemorativas, mas agora de uma forma estratégica. Não vou ficar refém a elas, mas vou me preparar a elas. Foi aí então que eu organizei 3 tópicos importantes para mim que iam fazer, assim, ia ser a construção da minha vida. Primeiro, eu precisava ter um bom planejamento, um planejamento que fosse até anual, que eu pudesse usar ele o ano inteiro para eu me proteger de qualquer imprevisto, de qualquer data que pudesse surgir e que eu já tivesse antecipada com as apresentações que pudesse ter na escola. Depois disso, de um grande planejamento, eu precisava de ter músicas estratégicas para ensinar o que eu tinha que ensinar, os conteúdos, e apresentar. Então, não poderia ser qualquer música, tinha que ter músicas estratégicas. E depois, o que eu precisava? Pegar tudo isso, o meu grande planejamento, as minhas músicas estratégicas, e transformar em apresentações para a escola que atendessem às demandas. Aí sim, eu teria os meus problemas todos resolvidos. E é isso, depois que eu consegui pensar nisso, eu consegui colocar isso em prática, os meus problemas, eles acabaram. Porque sim, estava vinculado o que eu estava ensinando com o que eu estava apresentando. Os elementos musicais que eu estava ensinando para os meus alunos, os conteúdos, a criação, a performance, o improviso, os materiais sonoros, a construção de instrumentos, o contexto, tudo estava dentro o quê? Daquele repertório estratégico que seria usado então para uma apresentação. E foi aí que tudo ficou muito mais fácil para mim. Então eu falo para você hoje, prof, se você quer usar as datas comemorativas, os projetos da escola e que você quer usá-los também para aula de musicalização, o que não pode acontecer é você trabalhar uma coisa na musicalização e depois parar tudo que você está fazendo para poder atender isso. Não, tem que ficar tudo conectado, tudo vinculado. Quando você trabalha dessa forma, seus planejamentos ficam mais fáceis, você tem mais objetivo do que você vai ensinar e, obviamente, você consegue ter mais resultados. E aquelas músicas que serviriam apenas para você cantar em homenagem às mães, em homenagem aos pais, você vai fazer isso sim, mas as crianças elas vão cantar agora com a consciência do que elas viveram, porque você, através dessa música estratégica, você foi trabalhando todos os conteúdos necessários para ensinar música. Seja a música dos pais que eu fiz, tem essa flauta de êmbolo. Então, com essa música dos pais, eu trabalhei essa sonoridade, trabalhei a construção desse instrumento, trabalhei a questão tímbrica, trabalhei, esse contorno, esse glissando do agudo para o grave, do grave para o agudo. Olha só quantos elementos musicais eu trabalhei em cima dessa música que depois eu usei também para a apresentação do Dia dos Pais. Isso aqui é só um pequeno exemplo. E eu quero dar outro exemplo para vocês agora. Por exemplo, o que está chegando mais próximo aí? A consciência negra, Não tem o Dia da Consciência Negra? Então, o que você pode fazer para chegar na Semana da Consciência Negra, no Dia da Consciência Negra? Você não usar só, hoje é Dia da Consciência Negra, tal. Não usar apenas a música naquele dia, mas você pode usar durante todo o mês. E aí isso serve também para grandes projetos, é igual música folclórica. Gente, o folclore não é só lá em agosto que tem o Dia do Folclore. Folclore, músicas folclóricas, brincadeiras folclóricas, comidas típicas, tudo isso a gente pode usar o ano inteiro. A gente precisa se apropriar dessa nossa cultura brasileira, principalmente dessa nossa cultura brasileira. Então, voltando agora, consciência negra, o que você pode? Você pode falar sobre os instrumentos de origem africana, não só falar dos instrumentos, leve alguns instrumentos, confeccione alguns instrumentos, recursos sonoros que têm essa característica africana. Você pode conectar com o professor de artes, pode fazer as pinturas, as cores afrodescendentes, sistemas africanos, pode recorrer também às músicas do folclore. Você pode trabalhar também os compositores pretos, compositores afrodescendentes. Então, tudo isso, aí o que você trabalha aqui? Os conteúdos musicais que estão dentro dessa música, que são, você vai trabalhar os timbres, vários timbres diferentes do tambor, você pode trabalhar o atabaque, outros tipos de tambores, e aí trabalhar com as crianças também essa questão tímbrica, esse refinamento auditivo, os gêneros musicais, o ritmo, a forma, a repetição, se é cânone, o fraseado, tudo
tudo isso, gente, todos esses elementos musicais, eles estão contidos nesta música que você vai trabalhar. Mas aí você não vai ficar apenas preso à data comemorativa, mas vai usar essa data comemorativa, esse grande tema, ao seu favor. Olha só, e eu dei aqui sugestões para você trabalhar desde a educação infantil até Fundamental 1 e também Fundamental 2. Olha só que interessante, como a data comemorativa ela pode estar alinhada à sua prática musical. Já tá o Natal, já tá chegando aí, final de ano sempre tem essa questão de Natal, algumas escolas fazem programação de encerramento, fazem cantata, na minha escola vai ter cantata, já estou trabalhando com eles também, mas os elementos musicais que eles precisam aprender de música está contida nas minhas aulas. Não basta apenas montar um coral e colocar as crianças para cantar. Ao colocar as crianças para cantar é apenas um resultado de tudo que já foi construído lá atrás. Aí sim a gente tem uma consciência pedagógica do que a gente está ensinando. E isso é muito sério. Isso a gente tem que levar muito a sério. A gente tem que ter segurança dessa nossa prática. Se você já quiser trabalhar temas natalinos, trabalhe temas natalinos, mas trabalhe de uma forma que saia um pouco do tradicional, porque a gente tem assim essa visão de Natal, a gente tem uma visão muito estereotipada do Natal americano, né, que tem neve e que tem o Papai Noel no trenó e, né, a gente tem muito essa visão, né, as decorações, elas também ajudam isso, né, as árvores de Natal, aquela nevezinha por cima, a gente tem muito essa visão europeia, essa visão americana, não é verdade? Mas por que não trazer uma visão brasileira do nosso Natal? Porque o dia 25 de dezembro é o mesmo dia 25 de dezembro quase que no mundo inteiro, né? A gente tem a questão do fuso horário, mas acontece. E como é que é o Natal aqui no Brasil? No Natal aqui no Brasil tem neve? Não, não tem neve. No Brasil não neva. Como é o Natal aqui no Brasil? Se a gente fizer um Natal completamente brasileiro, ei? Como é que seria um Natal completamente brasileiro? Como é que seria um Natal lá no sertão do país? Como é que seria o Natal no Rio Grande do Sul? Como é que seria o Natal lá em Manaus? Como é que seria o Natal lá na tribo indígena? Olha só que diversidade que você pode trabalhar. Por que você não trabalha arranjos, né? Trabalha a música de Natal, talvez uma Noite Feliz, mas deixa ali com uma cara de baião, talvez. Olha só a ideia que eu tive aqui para poder trabalhar essa música de Natal, e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já mostrei em outras vezes, mas eu não canso de mostrar essa música. Eu pensei em trabalhar o quê? Falar sobre um grande compositor, e eu tô falando de Beethoven. Eu escolhi o Beethoven e escolhi também mostrar a Nona Sinfonia de Beethoven. Então, nessa semana da música, estou falando, né, nesse mês da música aí de novembro, que tem a comemoração do Dia do Músico, tô falando de Beethoven, tô falando da Nona Sinfonia, né, já tô contando para eles e nós já estamos trabalhando nessa Nona Sinfonia porque as crianças já estão executando na flauta. E aí eu mostro as estratégias, né, como as crianças vão ler na flauta, aí tem o musicograma, tem tudo isso que não tem como eu falar para vocês aqui agora, mas eu quero mostrar para vocês que eu peguei o que? A Nona Sinfonia, que é extremamente europeia, né, que a gente tem essa versão de música clássica e trouxe pro nosso Brasil. E aí eu coloquei um baião em cima e ficou maravilhoso, maravilhoso. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Já entrou um baião, é a Nona Sinfonia, mas agora com essa cara brasileira, olha só. Aí tem esse movimento e volta, ó. Você fala, mas a Nona Sinfonia não é necessariamente uma música natalina, né? Não é uma música natalina, mas ela remete muito a essa questão de casamento, de final de ano, de Natal. É uma música que volta muito nas grandes cantatas. Mas aí eu trouxe essa versão. Já tô conversando com as crianças como é que seria o Natal aqui no Brasil, né? Como é que seria o Natal lá no Nordeste? Como é que seria o Natal lá em Fortaleza? Como é que seria o Natal sem ser com neve? Aqui o povo brasileiro é um povo feliz. E eu passo isso pros meus alunos. Mas aí depois dessa parte que tem o baião, eu venho com o Noite Feliz, justamente para poder trazer essa parte mais tradicional. Porque eu acho que o tradicional, ele faz parte, né? O tradicional, ele dá essa segurança pra gente. Então eu busquei também do tradicional, mas através do tradicional inovar. Ou inovar e depois voltar pro tradicional. Faz essa conversa e por isso que eu trouxe também o Noite Feliz, ó. Aí, é a mesma música. Noite Feliz, ó Senhor. Então, ó,
ó, essa mesma música eu trabalhei a Nona Sinfonia, falei dos compositores, aí depois trouxe isso aqui pro Brasil, trouxe um baião, e depois eu voltei de novo para a parte mais tradicional e tô falando aqui do Noite Feliz, aí tô resgatando essa questão natalina. Tô trabalhando essa data comemorativa, final de ano, encerramento, Natal? Estou, lógico que estou, mas não deixei de trabalhar os elementos musicais. Isso tudo foi construído. Quando os meus alunos eles forem apresentar isso daqui, eles vão apresentar o que eles foram desenvolvendo ao longo das aulas, ao longo do mês. E aí sim eu usei tudo isso ao meu favor, sem deixar de a minha aula ser uma aula musical, sem perder o objetivo, sem perder a consciência pedagógica. A gente precisa ter essa consciência de saber o que estamos ensinando e não só ficar dependendo de uma demanda da escola, de uma necessidade da escola para depois a gente agir como professor de música, como já aconteceu comigo muitas vezes. Mas enfim, eu consegui contornar isso aí e trazer uma solução. E essa solução eu divido com você hoje, prof. Você que está aí do outro lado, que às vezes tem essa dificuldade, trago essa solução para você. Ou você que quer começar, quer se aventurar aí nesse mundo da musicalização, tem vontade de ensinar música, quer se capacitar, quer se tornar um professor de musicalização, quer saber os primeiros passos. Que legal que você está aqui, que bom que você assistiu essa aula. Lá atrás eu queria ter assistido uma aula dessa, porque meu caminho, minha caminhada teria sido muito mais fácil. Ou, como eu disse para vocês, o problema sempre é uma solução. Com os problemas que eu tive lá atrás, hoje eu já desenvolvi tantas coisas e ajudo tantos outros professores, outras pessoas a se capacitar como professores de música. E que legal que você assistiu isso aqui. Clareou para você? Fez sentido com a sua prática? Você já tá fazendo isso? Já tá operando de alguma forma, assim? Se não estava, te ajudou? Eu quero saber aqui se você gostou desse conteúdo, se isso deixou claro para você. Então, sim, trabalhe as datas comemorativas, sim, trabalhe os projetos da escola, não diga não para a escola, seja um professor proativo, seja um parceiro da escola, porque você é um parceiro não só da escola, você é um parceiro, você é um colaborador, você é um educador, você está transformando a vida dos seus alunos, você está transformando a educação desse país, né? Tá do jeito que tá, mas a gente pode mudar. Se tem alguém que pode mudar, sou eu e você. A nossa disposição, a nossa vontade, né? O nosso estudo e os nossos resultados também. Vou ficando por aqui, um beijo grande e até a próxima. Tchau!